Muito boa noite a todos que estão comigo aí ao vivo na reunião, a todos e todas, sem exceção. Bom, gente, hoje eu vou falar para todos vocês que são bacharéis em Direito, ou vocês que são professores de leis, palestrantes de leis, coach de leis, igual no meu caso também, ou pessoa que está estudando, podia ser advogado, advogada da magistratura brasileira, nacional no caso, e etc. Enfim, e para você, cidadão comum. Gente, muitas pessoas confundem. O que eu vou trazer para vocês hoje é sobre essa questão do quem pode receber o título, o cargo, a nomenclatura de doutor. Gente, muitas pessoas misturam o grau de escolaridade de doutorado com quem realmente pode ser doutor ou doutora. Você vai entender agora. Porque o que acontece? Hoje eu vou falar para todos vocês sobre o grão de doutor. No caso, exatamente isso. Exatamente, o grão de doutor. O que seria o grão de doutor? Aquele doutor que ele está começando, mas que já pode ser considerado intitulado, recebeu o cargo, a nomenclatura de doutor por lei, entendeu? Que existe as leis para isso. E o principal, gente, abrir a mente das pessoas para ela achar que doutor ou doutora só é aquelas pessoas que têm um doutorado tratando-se de grau de escolaridade. Vamos lá. Primeiro lugar, o que eu vou falar hoje se encontra no decreto de Dom Pedro I. A lei é a lei número. A lei é o número, grava isso, 1827. Olha que interessante. Do dia 11 de agosto, no caso, lei número 1827, do dia 11 de agosto, no caso. Então, lei do dia 11 de agosto de 1827, no seu artigo 9 e no seu capítulo 3. O que fala essa lei? Olha que interessante. Haverá também o grau de doutor, que será conferido àqueles que se habilitarem só os requisitos que especificarem nos estatutos, que devem se formar-se e que devem obtiver poderão ser escolhidos para a lei. Olha que interessante. Há um artigo e um capítulo específico sobre o tratamento de doutor para os bacharéis em direito, o artigo 9 e o capítulo 5. E olha o que é interessante também, que fala no artigo 9 e no capítulo 3 dessa lei. Abaixo trouxemos os artigos de decreto. Perceberam que o nosso português mudou, mas o hábito de chamar essas profissões, especificamente advogados e médicos, além de algumas outras profissões ligadas à área da saúde, de doutores. Então tá aí, gente. Não confunda a nomenclatura de doutorado com grau de escolaridade com a nomenclatura de doutor ou doutora no quesito profissão. O que essa lei quer mostrar é exatamente isso. Tem pessoas que na cabeça dela, o doutor ou a doutora só é aquela pessoa que muitas vezes fez ali a faculdade, depois fez a pós-graduação e depois o doutorado, aí é doutor. Essas pessoas são doutores e doutoras no sentido de nomenclatura de grau de escolaridade. Grau de escolaridade. Agora, o que essa lei no caso é 1827, do dia 11 de agosto desse ano, ou seja, lei do dia 11 de agosto de 1827. Essa lei ela mostrou uma coisa, que aquelas pessoas que têm curso de leis, bacharéis em direito, aquelas pessoas que têm a graduação da área da saúde ou outras áreas qualquer, também são consideradas grão de doutor. Agora, o que seria esse grão de doutor que as pessoas não sabem? Grão, gente, é aquela semente pequena, aquela semente que ela é enraizada e depois nasce uma árvore grande e dá fruto. Então hoje os grandes doutores e as grandes doutoras, eles começaram o quê? Com um grão de doutor. Começaram com o curso de leis, começaram com a graduação de leis, começaram com a graduação de medicina, começaram com um simples curso de medicina, uma simples faculdade de medicina, para depois ali crescer. A diferença é que quem tem um doutorado da área do direito, da área da advocacia, da área do judiciário, quem tem o grau de escolaridade, ou seja, a pessoa terminou o ensino médio, fez o vestibular, fez a faculdade, depois fez a pós-graduação e depois o doutorado, essas pessoas é considerada aqueles doutores e aquelas doutoras já consolidados,
onde pelo grau de escolaridade de doutor, as pessoas vão ter um cargo maior na profissão, na sociedade e naquilo que ela quer designar, e tratando-se de cargo social e tratando-se de grau de escolaridade. Agora eu quero deixar para vocês também uma coisa, o que está todos juntos aqui comigo agora, que a questão do grão de doutor é exatamente isso. O cara terminou o ensino médio, ele entrou na faculdade e depois ele fez a graduação de Direito, é bacharel em Direito, ou a pessoa tem lá o curso de leis. Essas pessoas são consideradas grão de doutor, pequenos doutores, pequenas doutoras que estão começando, mas que já pode receber a nomenclatura, o nome de doutor ou doutora, na profissão do judiciário, na profissão da advocacia e dentro da sociedade. E dentro da sociedade também, mesma coisa outras profissões que é ligadas à área da saúde. Talvez a pessoa ali, ela não é médico ainda, vamos supor, aquele médico que já tem a carreira consolidada, que já tem um doutorado no grau de escolaridade, mas a pessoa fez a faculdade, se formou, é graduada, tem um curso ali de medicina, é considerado já grão de doutor, ou seja, um pequeno doutor e uma pequena doutora, que está começando, que é um grão, que desse grão a pessoa vai crescer naquela carreira um dia das frutos maiores, crescer ali, mas tratando-se de nomenclatura profissional e nomenclatura social, já é considerado doutor e doutora sim. É por isso que tem um exemplo maior que eu vou dar, na carreira eu vou dar um exemplo na nossa aqui, carreira do judiciário, carreira da advocacia, quem estuda, quem está estudando, quem é bacharel, quem tem curso, quem já tem a OAB, o que acontece? Muitas pessoas acham que para ser chamado de doutor, doutora na carreira do judiciário e da advocacia, é aquela pessoa que tem o grau de escolaridade de doutorado também, claro, porque a pessoa já é um doutor, uma doutora grande, consolidado ou consolidada ao ponto de ser um desembargador, uma desembargadora, um jurista, enfim, isso aí são doutores, só que existe um grão de doutor. O que é um grão de doutor? Aquela pessoa que é bacharel em Direito, que tem a faculdade de Direito, terminou o ensino médio, a pessoa pegou, entrou na faculdade, completou os 10 semestres, 5 anos no caso, é considerado o grão de doutor. Por quê? Porque a pessoa ali, ela já pode advogar, ela já pode executar funções socialmente falando e profissionalmente que doutores grandes da carreira da advocacia e do judiciário já faz, ou seja, ali é um grão de doutor, um doutor pequeno, um simples grão que está começando, mas desse grãozinho que vai vir árvores maior, ou seja, porque na cabeça de muitos, os doutores e a doutora da área do judiciário e da advocacia, aquelas pessoas que muitas vezes é só quem tem a OAB já. Também, claro, mas quem não tem a OAB ainda, que só é bacharel, a pessoa pode advogar. A diferença é que quando ela for pegar algum caso, um advogado, alguém que é do judiciário, ou alguém que tem um grau de escolaridade de doutorado, vai e assina pela pessoa. Mas essa pessoa que é bacharel, ela é um grão de doutor. Por que grão de doutor? É um pequeno doutor, uma pequena doutora, ou seja, mulher que já pode advogar, mas ela não vai atender todos os requisitos de uma pessoa que já tem um doutorado. Mais detalhe, a pessoa sim, ela é considerada doutor como tratando-se de título, tratando-se de cargo e função profissional. Eu dei o exemplo da área da advocacia e da medicina, mas isso é em várias áreas, viu, gente? Muitas pessoas não sabem onde é que está essa lei, gente. Isso é um decreto e lei, no caso de Dom Pedro I. Olha que interessante. A lei número 1827, do dia 11 de agosto. Lei, ó que interessante, lei do dia 11 de agosto de 1827. É um artigo e um capítulo específico sobre o tratamento de doutor. E para os bacharéis em direito, o artigo 9 e o capítulo 13 dessa lei que eu citei, que fala, além do bacharel em direito, fala das outras profissões ligadas à área da saúde, à área da comunicação social, à área da psicologia, da sociologia, enfim, lembra disso, gente. E tem também, não confunda quem pode receber a nomenclatura de doutor, ser chamado de doutor, já é um doutor ou uma doutora por lei, tratando-se de espaço social, imagem social, perfil social e perfil profissional. Pessoa que é considerada doutor e doutor é aquelas pessoas que no mínimo já tem um curso de leis,
no mínimo que já tem um curso de medicina, ou é graduado nessas áreas, ou graduada, e aquelas pessoas que já estão concluindo a faculdade, já são considerados doutores e doutoras. Grão de doutor, ou seja, aqueles pequenos doutores, uma sementinha que está começando, mas que vai dar frutos grandes. Agora, tem pessoas que acham ser chamado de doutor e doutora é só quem tem um doutorado de alguma profissão, de grau de escolaridade, não. Isso é grau de escolaridade de doutorado. Grau de escolaridade de doutorado é aquela pessoa que faz a faculdade, depois da faculdade ela faz a pós-graduação, depois da pós-graduação ela faz o doutorado. Aí a pessoa é um doutor e uma doutora, é doutorado no sentido de grau de escolaridade, no sentido de alfabetização. A alfabetização e grau de escolaridade. Desculpa, agora, gente, para a pessoa ser considerada, receber o nome de doutor ou de doutora, basta ela ser graduada em alguma coisa, seja na área do direito, seja na área do judiciário, seja na área da advocacia, seja na área da medicina, seja na área da saúde, seja na área da comunicação social, enfim. Então, se uma pessoa, muitas vezes, se eu trabalhar no lugar, ela chegar, eu sou bacharel em direito, é grão de doutor, já tem um tratamento de doutor ou de doutora, seja homem ou seja mulher, porque a pessoa já tem um curso, a pessoa já é graduada ali, é grão de doutor, é um doutor e uma doutora assim. Ah, mas não tem a OAB ainda, vai ter um dia, mas se já tem a faculdade, já tem um curso ali ao menos e tudo, é considerado doutor ou doutora sim, porque a lei, no caso, a lei número 1827 do dia 11 de agosto deste mesmo ano, no seu artigo 9, no seu capítulo 13, fala que recebe o tratamento de doutor ou doutora, que recebe o nome, o cargo, o título, tratando-se do quesito profissional e espaço em sociedade. São essas pessoas que têm curso, faculdade ou é bacharel, no caso, em direito, na área da saúde, na área da medicina, na área ali, como eu já citei aqui, da psicologia, enfim, etc, etc. Agora, quem tem o doutorado, tratando-se de alfabetização, isso aí é o doutorado que a pessoa tem em grau de escolaridade, em alfabetização, no caso. Então, gente, é que eu quero passar para todos vocês. É isso, e já lembre disso, você que estuda faz a faculdade de Direito, ou que só é bacharel, você já é doutor, você já é doutora. É grão de doutor e grão de doutora, é um pequeno doutor, uma pequena doutora. Da área da medicina também. Igual tem um rapaz que eu conheço, o nome dele é Matheus, que ele estuda na Argentina, lá na UPA. Ele tá fazendo a faculdade de medicina, ele conclui a medicina lá, o curso de medicina eu tiver no final, é doutor, é um grande doutor da área da medicina. Agora, futuramente, se fizer a pós-graduação e o doutorado, o grau de escolaridade dele da área da medicina vai ser doutorado. Ou se uma pessoa foi bacharel em direito, depois tirar o AB, fazer a pós-graduação e o doutorado em direito, a pessoa tem um grau de escolaridade de doutorado na carreira da advocacia do direito, no caso. Gente, coisa simples, objetiva, muito bem explicada. Pause, tente entender e etc, e etc. A prova é isso, o decreto de Dom Pedro I e a lei 1827 do dia 11 de agosto deste mesmo ano, no seu artigo 9, no capítulo 13, que fala do grau de doutor. Grau de escolaridade doutorado, é aquela pessoa que é doutor ou doutora grande, seja da área da comunicação, da advocacia, da saúde ou de qualquer área, enfim. Porque nessa lei, no artigo 9, no capítulo 13 dessa mesma lei, fala sobre isso. Agora, pessoas que já podem ser chamadas de doutor, que já é doutor ou doutora em sociedade ou profissionalmente falando, basta ter o curso, basta ter a faculdade, basta ser bacharel em direito, na advocacia, na saúde, psicologia, enfim, comunicação social, várias áreas. Então, você é formado em alguma coisa, você é doutor e doutora. Um grão de doutor, pequena, mas por lei é. Deixe isso para todos, compartilhe o máximo possível. Tchau, tchau.